Olá, meu nome é Juliana Golardins. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora desse evento. É um prazer participar. E eu vou conversar com vocês sobre uma tecnologia de baixo custo e grande impacto sobre o desenvolvimento infantil, que é o programa Animal Fun. Então, antes de trazer informações sobre o programa propriamente dito, eu preciso mostrar para vocês um pouco do racional que levou à construção do programa. Então, nós temos já diversos estudos, né, que fundamentam a relação do desenvolvimento motor com outros aspectos cognitivos, intelectuais, emocionais e afetivos ao longo da infância. E nós temos aí as teorias mais recentes na perspectiva ecológica sobre como o desenvolvimento motor emerge, né? Então, justamente dessa relação dinâmica e complexa entre aspectos do indivíduo, da tarefa e do ambiente. Então, alguns aspectos do próprio indivíduo, né? Então, relacionando a ação, a percepção e a cognição. Aspectos relacionados à tarefa, ou seja, nós nos movimentamos para fins de manipulação de objetos para essa interação com o meio, mobilidade, ou seja, locomoção, tirar o ponto de uma posição A e colocá-lo numa posição B, em um ponto distante, e nós nos movimentamos também para manter a nossa estabilidade em posturas como a posição sentada, a posição em pé, para manter o nosso controle postural contra a gravidade. E essas exigências particulares de cada tarefa influenciam também em como esse desenvolvimento acontece. Além disso, o ambiente também é um fator que traz aspectos reguladores ou não reguladores para o aparecimento dos marcos e das habilidades motoras no geral. Nós temos diversas pesquisas, então, associando o desempenho e o desenvolvimento de habilidades motoras com o rendimento escolar, o desenvolvimento da linguagem e o comportamento, particularmente nos estudos voltados a piores níveis, né, de destreza manual, de equilíbrio, de habilidades motoras no geral, impactando a piores desempenhos, piores desfechos em diversos âmbitos da saúde infantil. Nós temos estudos que demonstram essa associação já em crianças muito pequenas, como esse estudo da professora Jan Peake e do seu grupo de colaboração lá na Austrália, que envolveu crianças de 4 a 6 anos, então crianças muito pequenas, que já tinham uma percepção de competência, já conseguiam perceber as suas limitações, as suas dificuldades motoras, e que associavam, então, essas dificuldades com sintomas depressivos e ansiosos. Então, o que vem antes, né? Assim, a dificuldade motora é preditora de sintomas ansiosos e depressivos ou vice-versa, nós não sabemos, mas sabemos que essa relação é muito próxima e que impacta a funcionalidade como um todo. Além disso, então, nós temos um impacto importante através dessa percepção de competência, da autoestima. Essa criança, ela se percebe, né, como sendo sempre a última a ser escolhida, sendo aquela que sofre o bullying. Então, isso tem um impacto grande sobre a saúde mental das crianças. Além disso, nós temos, ainda dentro desse contexto de saúde mental, uma negligência ou uma área de estudo, uma área clínica de pouca observação em relação ao comportamento motor nos transtornos do neurodesenvolvimento. Nós temos, então, que estas alterações motoras podem acontecer no transtorno do espectro autista, no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, em transtornos de aprendizagem como a dislexia, mas o transtorno motor em si também é identificado como um transtorno do neurodesenvolvimento, então, que é o transtorno do desenvolvimento da coordenação. Em relação ao contexto escolar, nós temos diversas preocupações em relação ao desenvolvimento dessas habilidades motoras, né? No entanto, as práticas físicas
a oportunidade para aquisição e uso dessas habilidades, ela é vivenciada com um foco específico dentro de competências para o desenvolvimento de aptidão física, então habilidades como velocidade, aptidão cardiovascular, flexibilidade, né, estão então sendo estimuladas na escola apenas num contexto de prática esportiva e pouca ênfase é dada no desenvolvimento dessas competências motoras necessárias para o funcionamento cotidiano. Ao mesmo tempo, dentro da escola, nós temos preocupações interdisciplinares com a detecção precoce dos transtornos do neurodesenvolvimento, da resolução de dificuldades escolares ligadas a aspectos cognitivos relacionados à aprendizagem de leitura e escrita, mas que tem influência dos fatores e das vivências corporais e das dificuldades motoras que essas crianças têm ao longo do seu desenvolvimento. Então, nós precisamos aumentar aí, particularmente, o papel do fisioterapeuta no auxílio dessa detecção precoce, na avaliação do nível de desenvolvimento e sugestão e amparo aos professores na necessidade de propostas de intervenção. Diante desse cenário, nós temos que poucos programas têm como alvo a população escolar. Então, justamente, né, as práticas motoras, elas estão principalmente dentro das aulas de educação física, e que abrangem crianças mais velhas, né, dentro dessas habilidades esportivas. Diante de todo esse cenário, um cenário particular lá na Austrália, então o programa Animal Fun foi construído por uma equipe multiprofissional de pesquisadores da Curtin University, num cenário, naquela época, de que nós tínhamos, além das preocupações com a saúde mental infantil, preocupações com o nível grande de obesidade e sedentarismo infantil aumentando numa proporção bastante importante. Nós temos um cenário atual de pandemia, né, em que o tempo de tela tem aumentado consideravelmente, diminuindo as oportunidades de exploração motora dessa criança. Então, nós temos aí um outro contexto, né, mas um contexto similar ao que nós temos hoje, em que ele foi constituído justamente pensando nessas duas preocupações principais: melhorar a saúde física e as oportunidades para exploração de movimento e a relação dessas habilidades motoras com o desenvolvimento cognitivo, comportamental e emocional. Então, o programa Animal Fun foi construído para melhorar as habilidades motoras e sociais de crianças de 3 a 6 anos de idade. O programa, ele traz, então, na sua base, a técnica, sim, a expertise, né, de vários profissionais que distribuíram atividades em diversos módulos, mas busca como pilar a satisfação da criança, a interação social, a prática pela diversão. Então, nós temos justamente esse embasamento de que a criança, quando ela se sente valorizada, quando ela se sente desafiada, mas através da brincadeira, num contexto universal, lúdico e inclusivo, ela se sente mais segura para repetir aqueles movimentos e desenvolver as habilidades que estão por trás dessas atividades. Então, se elas gostam do que elas estão fazendo, elas vão praticar e vão melhorar as suas habilidades. Isso, então, leva a uma maior satisfação, a uma maior interação social e o amadurecimento dessas relações, além de ser aplicado pelos professores de sala de aula, possibilitando um olhar mais refinado dos professores, dando ferramentas não só para intervenção, aumentando as possibilidades de movimentação, de exploração, mas também fazendo com que, pela comparação com os pares, esses professores consigam melhorar o seu olhar para a detecção precoce dessas dificuldades. Então, nós temos o programa dividido
em módulos, 9 módulos, né? Esses módulos eles foram construídos por terapeutas ocupacionais, por fisioterapeutas e por psicólogos. Nós temos módulos, a grande maioria, né, os 8 módulos, puramente voltados para habilidades motoras e um módulo específico para o desenvolvimento social e emocional. Então, basicamente, eles são baseados, são 97 atividades dispostas em cartas, 97 flashcards ou cartas como essa que vocês veem na tela, em que nós temos uma pista pictórica na região anterior da carta, e que aquela pista se remete a um animal ou um elemento da natureza, por isso Animal Fun, e atrás todas as instruções relacionadas ao movimento que deve ser executado para o professor. Então, é um programa simples, que não requer um treinamento específico, simplesmente a aplicação dessas tarefas dentro da rotina escolar. Então, nós temos módulos codificados por cor, dentro desses módulos, cartas que variam, né? Vocês veem aqui que tem a intensidade da cor, né? Justamente para dar uma referência do que é uma atividade mais fácil, uma atividade de nível moderado e uma atividade mais difícil e complexa, para que o professor também vá graduando e aumentando a complexidade das tarefas. Nós temos módulos, então, sobre locomoção, sobre motricidade fina e planejamento, controle de objetos, habilidades manuais, manejo ou esquema corporal voltado para a extremidade superior e para o tronco, outro módulo voltado para a extremidade inferior e tronco inferior. Então, temos dezenas de atividades que aumentam a oportunidade de exploração e de movimento das crianças. Esse programa ele é baseado em evidências, temos aqui 4 das principais referências relacionadas ao Animal Fun, né? Então, ele foi testado, não só em estudos piloto, mas principalmente em ensaios clínicos, controlados, randomizados, aninhados, né? Envolvendo 12 escolas diferentes, 6 escolas controle, 6 escolas de intervenção, em que foram feitas diversas avaliações, tanto motoras quanto socioemocionais. E esses resultados foram muito promissores, não são promissores, eles foram confirmados, foram resultados significativos na melhora de comportamentos socioemocionais e na melhora da performance motora das crianças nessa faixa etária, assim como o relato dos professores também em relação aos benefícios da aplicação deste programa dentro da rotina de um semestre escolar. Então, em relação a perspectivas futuras, né, nós estamos aí trabalhando para a publicação do estudo de tradução e adaptação transcultural para o Brasil. Nós estamos aí aguardando o resultado da submissão, mas esse processo já foi realizado em diversas etapas, é um processo bastante complexo para trazer essa ferramenta, principalmente porque nós temos vários elementos de contexto cultural que precisaram ser adaptados. Também necessitamos aí, como perspectivas futuras, de mais estudos que verifiquem a eficácia desta versão brasileira na nossa população. E um sonho, né, utilizar essa ferramenta dentro das escolas públicas, dentro de políticas de direcionamento, de favorecimento da primeira infância e da segunda infância, né, que esse sirva de exemplo, que essa ferramenta sirva de exemplo para tantos outros programas com a característica de incentivar o movimento, buscando redução de comportamentos sedentários, redução de riscos gerais ao longo do desenvolvimento infantil e visando saúde mental das crianças. Além disso, uma outra possibilidade bastante interessante é a adaptação do uso de cartas específicas ou de módulos específicos dentro de contextos clínicos, particularmente dentro da fisioterapia ou da terapia ocupacional, para crianças com necessidades específicas. Então, é claro que ele é um programa inclusivo, que ele dentro da escola vai ajudar em toda essa universalização do repertório motor,
Mas algumas ferramentas são bem interessantes para que nós, enquanto terapeutas, num contexto clínico, terapeuta, criança, possamos aumentar o nosso repertório junto com tarefas que são, de fato, validadas, testadas e que podem aumentar a nossa criatividade, aumentar o engajamento da criança. Bom, esse é o meu recado de hoje, espero que vocês tenham gostado. Essas são minhas redes sociais, meus contatos. Fico disponível para perguntas e muito obrigada.